Alô, galera, aquele abraço. A pergunta é: o que está acontecendo com o Vasco da Gama, que jogou nesta segunda-feira em Cariacica, no Espírito Santo, estádio vascaíno, arquibancadas lotadas com vascaínos pelo Campeonato Carioca, e o Vasco perdeu por 2-1 para a equipe do Volta Redonda. Paulinho, é muito cedo, pelo que tu vai dizer agora, Paulinho. Sinceramente, o Vasco da Gama não pode, pela tradição que tem, pelo tamanho que tem, pela grandeza do clube, não pode ficar no efeito ioiô. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sim, eu estou antecipando. Maurício Barbieri não consegue fazer esse time do Vasco da Gama jogar bola. E a preocupação tem que existir sim para o torcedor do Vasco, porque vem na sequência, agora é Cariocão, na sequência vem Campeonato Brasileiro. E o Vasco não pode cair de novo. A partir de agora, o momento do Vasco na temporada. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. KTO.com. A KTO não tem aplicativo, é site KTO.com. Entra lá, te inscreve e usa o código Paulinho. Vamos nessa então, na foto aqui antes do jogo em Cariacica. Dá pra ver aqui, ó. Figueiredo, Lucas Piton, o Zé Gabriel, quem mais ali? O Alex Teixeira. Vou passar o time que começou o jogo contra o Volta Redonda. Foi apenas a segunda partida, quarto jogo do Vasco no Cariocão, na Taça Guanabara, segundo jogo com os titulares. Não jogaram nessa segunda-feira. O Nenê, com dores na panturrilha, foi poupado. O argentino Orelhano, que está em recondicionamento. E também o Patrick de Luca, na reta final de recuperação. Esses três não jogaram contra o Volta Redonda. Em seguida eu passo aqui o time que entrou em campo começou, que o Barbieri botou em campo para começo de partida. O jogo pela quinta rodada do Carioca, da Taça Guanabara. Mas é apenas o quarto jogo do Vasco, porque o Vasco não jogou pela terceira rodada do Clássico com o Botafogo. E é o segundo jogo com os titulares do Vasco da Gama. Semana passada, o Vasco, com os titulares, acabou vencendo a Portuguesa por 2-0. E nesta segunda-feira, perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Que tem o Lelê, hein? Lelê é um dos artilheiros da temporada aqui no Brasil. O Lelê do Volta Redonda que marcou um dos gols aí do Volta. Aliás, no primeiro gol marcado pelo Volta Redonda, falha do miolo de zaga, da dupla de zaga do Vasco da Gama. Falharam aqui, vou passar aqui na tabela do Cariocão, o Robson Bambu e o Léo falharam. Aí teve gol do Volta Redonda. E no segundo gol, gol do Lelê, quem falhou foi o estreante Jair, ex-Inter, ex-Atlético Mineiro, estreou nesta segunda-feira contra o Volta Redonda. Acabou falhando no segundo gol da equipe do Volta. O Jair saiu no segundo tempo. Galarça entrou no lugar do Jair. Tá aqui o time do Vasco que começou a partida, pessoal. Ó. Ivan no gol. Aí Puma Rodrigues, o uruguaio. Robson Bambu, Léo e Lucas Piton. Meio campo com Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira. Mais avançados, Gabriel Peck, que marcou o gol do Vasco. Pedro Raul, que não fez nada na partida. E o Figueiredo. Certo? Depois o Barbieri fez algumas trocas na equipe. Os 4 jogos do Vasco até agora na Taça Guanabara. Empatou com o Madureira em 0-0, com o Audax Rio em 1-1. Esses 2 jogos com o time ainda reserva. Aí venceu com os titulares a Portuguesa por 2-0 e agora perdeu para o Volta Redonda com os titulares, com o estádio Kleber Andrade em Cariacica lotado de vascaíno, perdeu em casa por 2-1 para o Volta Redonda. Na quinta-feira o Vasco pega o Resende agora. E tem ainda o jogo atrasado da terceira rodada contra o Botafogo, marcado para 16 de fevereiro. Pessoal, é o seguinte, ó. A Taça Guanabara é o primeiro turno carioca, a fase classificatória do Campeonato Carioca. São 12 equipes no Cariocão, 11 rodadas nesta fase classificatória. Ao final das 11 rodadas, os 4 primeiros vão para semifinais do Campeonato Carioca. O líder geral conquista a Taça Guanabara.
E os 4 primeiros vão para as semifinais do Carioca. Hoje teríamos, disputando o Cariocão, as semifinais, Flamengo contra Botafogo, Volta Redonda contra Fluminense. O Vasco ia para a Taça Rio, juntamente com o Bangu, com o Audax Rio e com o Madureira. Campanha do Vasco, claro, com um jogo a menos aqui, é ruim. Apenas 5 pontos em 12 disputados. Vasco da Gama, portanto, menos de 50% de aproveitamento em o Vasco da Gama aí nesta reta inicial de Cariocão. Maurício Barbieri não consegue dar um padrão de jogo para o time do Vasco da Gama. Mesmo que tenha vencido semana passada a Portuguesa por 2-0, o time do Vasco não jogou bem. E nesta segunda-feira, não jogou bem mais uma vez e foi derrotado pelo Volta Redonda por 2-1. Então, um sinal de alerta que acende no painel do Vasco da Gama. O Vasco da Gama já disputou 5 vezes a Série B do Brasileiro. Repito, sei que é cedo, mas é um alerta. Estou aqui alertando. O Vasco da Gama tem que melhorar muito, tem que pensar no Campeonato Brasileiro, que vai ser disputadíssimo, muito equilibrado o Campeonato Brasileiro dessa temporada. Não pode marcar passo, não pode errar e tem que pelo menos mostrar um bom futebol. Porque se não mostrar um bom futebol, o Vasco da Gama de novo vai ser um postulante ao rebaixamento. Então já é um alerta que fica ligado aí no painel do Vasco da Gama. Tá certo, pessoal? Olha aqui, ó. 6ª posição com 5 pontos na tabela. O Vasco da Gama que pega o Resende na próxima quinta-feira. E eu pergunto mais uma vez aí, o que é que está acontecendo com o Vasco da Gama? Fui!